Então, pessoal, agora nós iremos conhecer mais algumas configurações a partir de amplificadores operacionais, tá? Nós iremos conhecer como que é o comportamento nessas novas configurações e quais as relações matemáticas que regem este comportamento. Aqui nós temos aqui um amplificador operacional configurado como diferenciador, né? Como nós falamos em diferenciação, utilizado lá no cálculo, na matemática, né? A derivada, ele nos dá uma taxa de variação com que algo está acontecendo, com que um sinal está chegando ou com que uma função, né, ela varia ao longo do tempo. Lógico, no nosso caso aqui, como nós estamos falando em componentes eletrônicos, essa derivada, essa taxa de variação vai estar relacionada com a tensão de entrada, tá ok? Então essa taxa de variação que nós teremos como resposta nessa nova configuração vai estar relacionado com a tensão que é lida na entrada do nosso amplificador. Então nós temos aqui a configuração, olha, nós temos um capacitor na entrada e na realimentação nós temos um resistor. Só lembrando para vocês, né, que a realimentação é sempre negativa para que ele tenha estabilidade, né? Essa configuração tenha estabilidade. E aí eu sei que eu teria aqui então um diferenciador, né? O diferenciador, só lembrando para vocês que é quando nós relacionamos a tangente, né? A tangente de uma função, por exemplo, ela nos dá a taxa de variação em cada ponto daquela função. Como que eu consigo chegar no modelo matemático dessa nova configuração? Bem, o modelo matemático que nós chegaremos lá no final, que eu vou mostrar aqui para vocês, será esse daqui. Vout, que é a tensão de saída, é igual a menos RC, a derivada, né, da tensão de entrada de T dt, ok? Mas como que eu chego nesta equação? É simples, ó. Eu sei que a quantidade de cargas de um capacitor é igual ao valor de capacitância multiplicado pelo valor de tensão no capacitor, ok? Se eu aplicar derivada aqui dos dois lados da minha equação, eu tenho uma equivalência, né? Eu tenho aqui dq, né? A derivada de q dt igual a c, que é uma constante, multiplicado pela derivada da tensão no capacitor dt. dq dt eu sei que corresponde à corrente. Neste meu caso aqui, a corrente no capacitor, ok? Então eu vou utilizar essa equação de corrente no capacitor para fazer a modelagem com esta configuração. Bem, eu sei que a entrada do meu amplificador operacional tem uma impedância muito alta, então estou considerando que a corrente que entra é igual a zero. Logo, a corrente que passa no capacitor é igual à corrente que passa no resistor. Logo, a corrente IC tem que ser igual à corrente IR. Então, a corrente no capacitor igual à corrente no resistor. Logo, a corrente no capacitor vai ser a derivada da tensão Vin relacionado com a derivada da tensão aqui, ó, a variação de tensão no capacitor, sendo que neste ponto aqui a tensão é igual a zero. Por que a tensão é igual a zero? Porque a minha porta não inversora ela está aterrada e ela vai induzir, né, este ponto de tensão na porta inversora para ficar com o mesmo potencial. Só lembrando para vocês, como não existe corrente entrando no amplificador operacional e eu tenho uma impedância muito grande interna, significa que se eu não tenho corrente, não tem queda de tensão, então eu posso considerar que este ponto e este ponto aqui terão o mesmo valor de tensão, tá? O mesmo valor nominal de tensão. Então, eu sei que a corrente no capacitor vai ser C vezes dVi de T dt, poderia até colocar, né, menos a derivada de zero dt, mas é zero, que é este ponto aqui, tem que ser igual à queda de tensão no resistor dividido pelo resistor, que vai ser 0 menos Vout sobre R. Então chegamos aqui, ó. Isolando a equação, nós temos que Vout é igual a menos RC dVi de T dt, ok? Só lembrando para vocês que é um diferenciador, sendo que inversor. Ele vai me dar uma relação da taxa de variação com que o meu sinal chega na entrada, ele vai me dar essa taxa com o valor de tensão na saída, porém com o valor inverso, tá ok? Se o valor de tensão que estiver chegando, né, for positivo, a taxa de variação for positivo, vai sair negativo. Se a taxa de variação que eu tenho na entrada for negativo, a minha saída Vout será positiva, tá ok? Será positivo. Então eu cheguei aqui na minha equação. Então este daqui é um
derivador. Só lembrando para vocês que vocês aprenderam lá em cálculo a fazer derivada, né? Ah, como que eu faço a derivada por limite? Era o cálculo da tangente. Como que vocês faziam isso, né? Vocês pegavam lá uma curva e nessa curva vocês pegavam um ponto como base, ok? E a partir desse ponto vocês tinham lá um ΔX ou um ΔH. Então vocês calculavam, né, calculando por limite a derivada, vocês utilizavam essa equação. F de x mais h, que é aquele ponto um pouquinho à frente, menos o f de x sobre h. Isso daqui é o cálculo da tangente, ok? Então vocês pegavam o f de x mais um ponto à frente, um ponto imediatamente à frente. Lógico que como nós estamos trabalhando com componentes reais, né, analógicos, não tem como, ele faz essa relação também a partir dos valores, né, de tensões, né? Não tem como ele pegar o valor de tensão atual e um valor de tensão futuro. O que ele faz? Ele pega o valor de tensão atual e compara com o valor de tensão anterior. Uma amostragem anterior, digamos assim, se vocês estiverem trabalhando com circuitos discretos, né? Mas um período anterior. Como os pontos são tão próximos, você pegar, né, um ponto à frente ou um ponto anterior, você vai considerar ali que a inclinação da tangente que você está calculando praticamente será a mesma, tá, ok? Até mesmo quando você tem uma velocidade muito grande, que são os sistemas analógicos. Então é a fórmula de se calcular a derivada que vocês aprenderam lá em cálculo. O comportamento matemático daquela configuração que eu acabei de mostrar para vocês, aquele diferenciador, é dado por esta equação matemática. Uma equação matemática relacionada à derivada. Ok? Aqui só mostrando para vocês. Se eu tiver um sinal de entrada que se comporta aqui, ó, como esta onda triangular, a derivada, a tangente, né, vai se comportar desta maneira. Por quê? Ó, aqui a minha reta, a inclinação da minha reta, ela é constante. A inclinação, ó, é só uma. Ok? A tangente aqui é uma só, então a tangente ali é constante até este ponto. Aqui a minha tangente será invertida, ok? Então a inclinação da reta aqui inverteu, ó. Então passou a ser negativa, aqui passou a ser positiva novamente e aqui negativa. Mas notem que em todo o percurso dessa reta aqui da minha função, o coeficiente angular da reta é constante. No caso do nosso derivador, quando ele for implementado, vocês se lembram lá que ele era o quê? Ele era inversor. Então, neste caso aqui, essa curva ficará ao contrário. Ok? Porque ao invés de ser aqui um ângulo positivo, né, relacionado, né, a uma tangente positiva, como ele é inversor, o nosso derivador, o nosso sinal de tensão será negativo. Vai se manter com este comportamento, sendo que com o sinal invertido. Vai ser negativo aqui, depois positivo, negativo, daqui positivo. Ok? Só lembrando para vocês que o nosso derivador é um inversor. Uma outra configuração que vocês também terão uma relação matemática, né, a ser aplicada é o integrador. Né? Vocês sabem que integral são sucessivas somas, né, que são feitas ao longo do tempo, né, relacionado a períodos. Né? Novamente, como nós estamos trabalhando com uma relação, né, de componentes eletrônicos, será relacionado uma sucessivas somas em relação ao valor de tensão de entrada, tá, ok? E novamente, né, melhorando a explicação, né, o integrador são sucessivas somas de áreas sobre uma função, ok? É a partir da integral que nós conseguimos fazer o cálculo de áreas, são sucessivas somas de pequenas áreas, ok? E aí, com o componente eletrônico, ele também vai nos dar essa relação de sucessivas somas, né, relacionado a essas áreas teóricas, né, de uma curva, mas com o valor de tensão na minha entrada. Ok? Então, o que acontece? Se eu tenho uma configuração de um integrador e coloco um valor constante na entrada, significa que ele vai fazendo sucessivas somas deste valor de tensão de entrada, que seria referente a um determinado período ou uma determinada área. Significa que se ele vai somando essas áreas, significa que na minha saída eu teria uma rampa, porque a tendência é ele ficar somando, somando, somando. Lógico que essa rampa não é infinita, porque eu estou trabalhando com um componente real e vai chegando um momento que ele vai saturar em relação ao valor de alimentação deste componente. Ok? Então,
nós temos aqui o nosso integrador. Notem que ele é o inverso lá do derivador. Eu tenho, quando eu falo inverso aqui também, relacionado aos componentes. O meu resistor agora está na entrada e o meu capacitor está na realimentação, ok? Ah, Edson, como que eu vou chegar, como que eu vou fazer a modelagem desta configuração e chegar nessa equação aqui, ó, Vout é igual a menos 1 sobre RC, integral de 0 a t, né, integrando em um período, da tensão de entrada de T dt. Como que eu vou chegar nessa equação? É simples. Bem, vocês sabem que a corrente que passa em R é a mesma corrente que passa em C, no capacitor. Como que vocês calculam a corrente ali em R? Bem, se eu pegar a referência a partir deste ponto, então eu pego 0 menos Vin, 0 menos Vin dividido por R. Se eu peguei este ponto aqui como referência para cá, vou pegar agora, né, este ponto como referência para cá para o zero, ok? Mas como que eu calculo a corrente no capacitor? C vezes a derivada de Vout sobre dt, porque a derivada de zero vai dar zero, tá ok? Porque eu estou pegando deste ponto em relação a este daqui, que é a queda de tensão no meu capacitor, ok? Então eu sei que se eu aplicar a mesma relação matemática de um lado e de outro da minha igualdade, eu não terei diferença, né? Eu irei manter essas relações, a equivalência. Então eu posso integrar de um lado e de outro e fazendo essa integral. A integral da derivada da tensão no capacitor é a própria tensão no capacitor Vout. E a integral, né, de menos Vin dt sobre RC vai ser igual a menos 1 sobre RC, integral de 0 a t, de Vin, né, de t dt, mais uma constante, né? Sempre que nós fazemos uma integral, nós temos uma constante. E que constante é essa? É a tensão inicial no meu capacitor, ok?